Você falou que você fugiu um pouco da comunidade e aí começou até não botar Cristina Kim, né? Eu fugia disso. E aí de repente chega o Komar e pede pra você fazer pratos. Você conhecia o Komar? Eu fui atrás do Komar. Ah. Porque eu vi, eu não lembro onde eu vi. Eu vi assim, falei, mano, preciso falar com esse cara, né? E eu falei, como é que eu vou chegar nele? Não conheço, né? Não sabe. Aí meu irmão conseguiu o contato dele, mandei mensagem, acho que foi, não sei se foi, acho que foi o Paulo, Eu fui lá. E ele me recebeu, ele adorou. Mas assim. por que você sentiu essa necessidade? Você tava fugindo Então, disso, eu tava na fugindo, verdade. né? Mas, então, uma coisa interessante de falar, eu tava fugindo, fazia só aulas com o pessoal daqui do Brasil, mas é uma história bem engraçada. Eu escutei em algum lugar, não sei se é história, não sei se é real, mas que muitos ceramistas coreanos foram pro Japão, isso há muitos séculos atrás, foram raptados, enfim, época de guerra, aquela coisa, né? E aí, eles que implantaram cerâmica em muitas cidades japonesas. E aquilo fiz assim, nossa, calma aí. Eu tô aprendendo com um monte de professoras japonesas, brasileiras, mas na Coreia também, né? Pode ser que seja o berço disso. E aí, não sei se essa história é real, de verdade. Tem uma história parecida que a gente ouviu com o afiador Kim. Porque no Japão, da afiação da faca, também quem fez isso eram os coreanos da época. Porque trabalhos braçais artesanais, principalmente no campo da faca, essas coisas, o Japão ele tinha que conquistar, entrar na Ásia, e a porta de entrada era a Coreia. Então a Coreia é como se fosse um primeiro posto de abastecimento. Sim. Então faz muito sentido toda essa história. Né? Então, e pesquisando, eu li assim que pode ser verdade ou não, assim, o jeito que é contada a história. Mas eu absorvi aquilo, não tipo como verdade, mas como assim, nossa, me deu um clique, sabe? E aí eu comecei a olhar um pouco. Em 2014, eu falei, preciso ir pra Coreia, né? Aí eu fui sozinha. Fiquei 10 dias lá. Larguei tudo aqui. Marido, gatos. Falei, vou pra Coreia, vou sozinha, não quero saber. Só 10 dias? Só 10 dias. Nossa, já perde 2 dias pra ir voltar. Foi muito pouco. Não, 10 dias eu conto tudo, não, né? Sim, eu fiquei lá, exato, mas muito pouco, né? Mas você já foi já com coisa marcada, pontual pra ir, ou você foi lá só pra ver? Eu fui lá pra ver. Eu sabia que ia ter um festival de cerâmica. Que tem uma cidade lá bem famosa, chama Incheon. Sei. Onde do aeroporto. Não é Incheon, é Incheon. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu confundia. Falei, nossa, mas como que a cidade do aeroporto é uma cidade da cerâmica? É diferente, chama Incheon. E aí lá tem acho que é uma Bienal, um festival de cerâmica que tem. E casou de ir nessa época. Desculpa, não é a Bienal, é um festival. A Bienal no começo, é em março, abril. Que a Bienal é mais séria, tem artistas que concorrem, tem prêmio. Aí eu fui num festival meio livre. Então larguei tudo aqui e falei, vou lá. Não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso me alimentar, né, de alguma coisa coreana. Aí você chegou lá e começou a olhar os pezinhos das canecas. Não, eu já olhava. A gente começa a fazer cerâmica, você já olha. Não, mas eu digo, vamos ver os pezinhos dos coreanos. Um negócio impecável, assim. Nossa, eu visitei algumas cidades, na verdade. Pesquisei rapidinho aqui. Fui pra Incheon. Fui pra esse festival. Me encantou, assim, como as pessoas estavam envolvidas nisso, assim. Muitas famílias passeando com crianças pequenas. Nossa, criança pequena num festival de cerâmica. Mas assim, era uma coisa bem legal, assim. Mas o medo de quebrar a coisa, a criança correndo pra lá e pra cá. A minha filha nunca quebrou uma peça. No ateliê, né? Tá. É que vem muita gente com Quantas vezes ela já foi no ateliê? Ela vai direto, tá todo dia lá. Muita gente vai com criança, fica com medo. Vai quebrar. Eu já quebrei quando criança, no Lar Center, tinha uma loja de decoração. Tinha aqueles pratos que é relógio, e eu dei uma esbarrada correndo lá e quebrei lá. E acontece eu tenho um trauma disso, Putz, não, mas a gente que tá lá dentro, eu já não. Eu me desapego nesse sentido. Você não fica com pânico quando você vê criança chegando? Não fico. Tá. Eu acho que eu tô acostumada já com a minha filha lá. E nenhuma criança nunca quebrou. Assim, quem quebrou foi adulto, assim. Aí não deu tempo de botar culpa na criança. Não deu. Eu lembro do pai falando, não mexe em nada. Aí ele que quebrou e eu assim, ai meu Deus. Aí você começou a fazer as pesquisas na Coreia. Mas foi só pra ver. Eu não fui pra estudar. Foi pra ver como que era. E eu lembro de ter ficado surpresa, assim, um festival super legal, ao ar livre, com muitas tendas, muitas barraquinhas de pessoal vendendo. Mas, assim, muitos estrangeiros de fora, europeus vindo, famílias com crianças. E o pessoal sabendo o que é cerâmica, ceramistas torneando com você, te ensinando, assim, um workshop de 1 minutinho, assim, senta aqui, faz aí. Mas eu achei isso muito legal. Não tem uma feira dessas aqui no Brasil? No Brasil, eu acho que agora tá começando a ter. Dá pra
tornear um pouquinho pra ver como que é? Ah, tá, legal. Aqui, a diferença que eu sinto, assim, é porque parece que lá na Ásia, em geral, as pessoas sabem o que é cerâmica, né? Que a cerâmica é queimada. Eu brinco, aqui no Brasil, a gente mexe muito com argila quando é criança, mas quando que você imagina que aquilo é queimado, né? Você tá na escola brincando, tipo, secou, né? Perdeu. Você nem sabe se é queimado. Rachou e já era. Eu acho que falta um pouco dessa educação nesse sentido, né? De educação cerâmica, até em outras áreas. Mas né? aqui não dá pra queimar no forno de casa, dá? Não dá. Mas assim, só de ter uma explicação de que aquilo passa por um processo, que a cerâmica, eu acho que é uma coisa legal da criança entender. Não tão pequena, né? Já maior. Mas eu acho que a cerâmica já tá meio que inserida na Ásia desse jeito, né? De ser uma coisa que a pessoa já sabe. Isso aqui é queimado no forno tal, é feito no torno. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei super feliz de ver. Fui para outras cidades, ver museus de cerâmica. E aí eu falei, nossa, quanta coisa, né? Que legal, eu não sabia que tinha tudo isso. E o que me surpreendeu também foi que não era só cerâmica velha, antiga. Ateliês novos, jovens fazendo cerâmica. Eu lembro que tinha 2 meninos, eu não sei se eles eram ceramistas, mas bem novinhos. Que eu já entrei em contato aqui, falei, vocês podem me levar para conhecer alguns ateliês, né? Eles me levaram para 2 artistas, super contemporâneos. Um tava até com uma exposição, muito contemporâneo, nada de peça utilitária, peça artística, mas assim, muito legal. Então foi uma viagem muito boa. Visitei museus, enfim, foi legal pra ter uma visão geral. Nossa, eu não sabia que tinha tudo isso. Mas dá pra falar que tem uma escola coreana de cerâmica? Uma forma coreana de cerâmica? Com certeza. Com certeza. E é diferente da japonesa. E você não incorporou nada disso ainda? Eu acho que... Nem pro Komá, por exemplo? Eu acho que, no fundo, eu não sei exatamente. Eu sempre justifico o meu trabalho como vindo da arquitetura, né? Eu fiz FAO, que é uma escola super, tipo, menos é mais, zero ornamento, uma escola, assim, modernista, prédios limpos, liso, né? E eu acho que, eu não sei se aquilo me influenciou, ou então aquilo só potencializou o que eu já sou, sabe? E a cerâmica coreana, ela, basicamente, historicamente, ela tem 3 fases, né? Tem uma fase muito rebuscada, que é a fase do celadon, que é um esmalte meio verde, com peças super trabalhadas. Depois ela parte para uma outra bem menos rebuscada, formas mais simples, mas com muito desenho na peça. Depois ela parte para a cerâmica branca porcelana, que é a mais simples. Eu me identifiquei com essa última, quando eu vi. E eu acho que eu acabo seguindo essa linha mais pelo fato de ser uma coisa mais simples, austera, digamos assim, sem ornamentos, mas valorizando mais a forma mesmo, sabe? Sem frufru, digamos assim. Mais minimalista. Mais minimalista. Então, hoje em dia eu sinto que é um pouco da arquitetura, mas também vem muito disso. Eu acho que os coreanos, em geral, são mais assim, né? Tanto que na Coreia, você vai pra Coreia, a forma que eles percebem que você não é coreano é pela cor da roupa. Se você tá lá na Coreia andando na rua, você vai ver, tá todo mundo ou de preto, ou cinza. O bege, o meu algodão, né? Tudo cor vibrante, colorido. Tipo eu, assim. Ou você é um idol, ou você é um cara do K-pop, alguém famoso, ou você é estrangeiro. Ah, não sabia disso. Eles são muito discretos. Eles são muito austeros, assim, né? E eu acho que isso com certeza sou eu, assim. E com certeza vai influenciando na minha cerâmica. Eu nunca vou fazer uma flor. Tipo, cavar uma flor numa peça, que às vezes as pessoas vêm, né? Vêm uns pedidos bem diferentes, assim, que eu recuso. Mas eu falo, não, a minha linha de trabalho é essa. Eu não consigo fugir muito disso, sabe? É fazer coisa que não tem a ver com você. Então foi bom viajar, primeiro pra entender que, olha, a Coreia também tem cerâmica, né? Voltei muito inspirada. Uma coisa que eu achei meio triste foi que eles têm muita tecnologia pra muita coisa. Por exemplo, a maromba é um aparelho, é um maquinário que parece que é muito mais fácil de ter lá em qualquer ateliê do que aqui no Brasil. Triste por a gente não ter. Não ter, né? Tá. Não triste que você se iludiu, não é tão artesanal. Não. Triste por eles terem... Por aqui a gente não ter muitas coisas, avanços. Eles são bons nisso, em fazer maquinários pra facilitar a vida, assim, processo, né? Então, achei isso bom. Mas isso que ajudou a despertar seu interesse, a falar, eu preciso conversar com o Komá e ver se eles topam? Eu não sei dizer, mas eu acho que esse movimento... É engraçado, escutando o podcast algumas vezes, eu lembro de ter escutado, eu não sei se foi a Priscila, do pessoal voltar, né, pra essa origem. Pra mim também foi meio isso, sabe? Acho que ir pra Coreia, ver como tá a Coreia, você fala, que legal que tá aqui. Eu também sou um pouco disso. Contou muito.
querer voltar pra isso. E o Komá, eu fui atrás, porque era coreano mesmo. É coreano, eu vou atrás. Uhum. Porque assim, eu já tinha pensado em outros restaurantes coreanos, mas é difícil você inserir uma cerâmica artesanal num restaurante assim, mais fast e com muitos potinhos pra servir panchan. Então eu falei, nem rola, eu acho, né? Aí eu fui no Komá, que eu vi que era uma outra linha, né, de serviço. Eu falei, vamos ver se vai dar certo. Fui muito bem recebida pelo Paulo e pela mãe dele, que é muito fofa. E foi indo.